Olá pessoal, nós vamos aqui concluir finalmente o nosso curso revisional, né? Introdutório e revisional ao mesmo tempo de Assembly, para que a gente possa passar para a linguagem C e para que em seguida também a gente possa ver os conteúdos da disciplina. Então vamos lá, sem mais delongas, terminar essa primeira parte, Assembly. Nós paramos então no tratamento de strings. Então, como é que o Assembly vai nos ajudar a tratar strings? Cada string, ou cada instrução de string, ela pode requerer operandos, né, registros para fonte, para destino ou mesmo para ambos. Para a arquitetura de 32 bits, as instruções de strings usam o registrador ESI como fonte e o registrador EDI como destino. Para segmentos de 16 bits, o SI é usado como fonte e o DI é usado como destino. As que nós temos aqui, as operações. Então, a operação move S, ou move string, né? Essa instrução, ela move um byte, word ou double word, de dados do local de memória para outro. A instrução load string, né? O loads, né? Loads. Essa instrução ela carrega da memória. Se o operando é de 1 byte, ele é carregado no registro AL. Aqui está com A minúsculo, mas é A maiúsculo. Aí entende-se lá A maiúsculo. Se o operando é uma palavra, ele é carregado no registro AX. E se é um double word, ou seja, uma palavra dupla, ele é carregado no registro EAX. A instrução STOS, né, S2S, S2String, essa instrução armazena os dados do registro AL, AX ou AX para a memória. Então ela carrega, né? Ela leva esses dados para a memória. A instrução CMPS, o CMPS aqui vai a comparação, né? Ela compara dois itens de dados na memória. Os dados podem ser de tamanho byte, palavra ou palavra dupla. A instrução SCAS. Essa instrução ela compara o conteúdo de um registro AL, AX ou AX com o conteúdo de um item na memória. Então eu vou passar rapidamente pelas instruções e não vou fazer exercícios com todas. Vocês podem fazer vocês mesmos, mas mais na frente a gente faz algum outro tipo de exemplo. Então nós temos aí digamos assim, as versões de cada das instruções que nós acabamos de ver. Então nós temos aqui o MoveS, repetindo, os operandos estão em ESDI, conjunto deles, ou DSDI e DSDI, ESDI como fonte e como destino, perdão. A operação para bytes, ela é a MoveSB para mover bytes. A operação para Word, elas são as especificações da operação MoveS. Para a operação para Word é MoveSW e para double word é MoveSD. A operação loads, né, ela é load SB para byte, SW para Word e SD para double word. A operação STOS é STOS para B para byte, W para Word e D para double word. A operação CMPS, né, CMPSB para byte, CMSPB para byte, CMSPW para Word e CMPSD para double word. A operação SCAS, SCASB para byte, tudo seguindo a mesma regra. SCASW para Word, SCASD para double word. Aqui nós temos os operandos, SDI para DSCSI, o AX para DSSI, o ESDI para X, o DSCI para SDI, ou SDI para X. Então você pode fazer alguns testes aí, né, para verificar a funcionalidade dessas instruções. Existe uma instrução que é chamada de prefixo de repetição. Quando esse prefixo é utilizado, ou quando definido antes de uma instrução de string, por exemplo,
rep move sb, ele causa a repetição da instrução com base em um contador colocado no registro CX. O rep, né, rep executa a instrução, diminui o CX e verifica se o CX é 0. Então ele repete o processamento da instrução até que o CX seja 0. Então rep repetido repete a execução de uma instrução. O flag de direção determina o sentido da operação. Você pode usar o CLD, Flag Direction Flag, para fazer a operação da esquerda para a direita, ou STD, que chama-se Set Direction Flag. No caso aqui é Clear, né? Eu falei Clear Direction Flag, e aqui é Set Direction Flag, para tornar a operação da direita para a esquerda. O rep é uma repetição incondicional. Ele repete até que o CX seja 0. Existem as opções rep-Z, que são repetições condicionais. Ele repete a operação enquanto o flag 0 indica igual a 0. Ele vai parar quando o ZF indicar não igual a 0 ou quando o CX for 0. O rep-NE ou rep-NZ, não 0, não equal, né? Ele também são repetições condicionais. O NE não equal, o NZ não 0. Ele repete a operação quando o flag não indicar igual ao valor 0 ou quando o CX atinge o valor 0. Então as opções: repetição incondicional, rep, repetições condicionais, rep-E, rep-Z, rep-NE e rep-NZ. Cada um com suas respectivas particularidades. Nós já vimos que podemos definir variáveis que são nada mais nada menos do que posição de memória ou representantes de posições de memória. Podemos definir colocando o nome da variável, um nome qualquer para elas, assim, o tipo e um valor inicial. Nós podemos dar valores iniciais para as variáveis. No caso aqui nós temos meses, que é um double word, colocando o valor inicial de 12, né? E assim por diante. Esses valores podem estar em decimal, podem estar em hexadecimal, como o 0C aqui embaixo, podem estar em binário, como esse aqui. Agora, o Assembly também permite que você defina arrays. Então, os arrays, ou matrizes, são definidas muito simplesmente colocando o nome da matriz, do array, o tipo e uma lista de valores separados por vírgula. Uma outra forma é também colocarmos a quantidade de vezes que a coisa se repete. Então, nós temos aqui a variável mtx do duplo word com vários valores de 0, mas nós podemos simplesmente colocar aqui, mtx vai ser o times 8, quer dizer, vai ter 8 zeros nessa matriz mtx. Então agora, a gente passou muito tempo sem ver o programa, vamos lá, programa 09. Então nós temos aqui a primeira coisa, nosso programa tem a mesma estrutura dos programas que vocês já estão acostumados. Aqui nós temos o nosso início, e no nosso início nós temos aqui a primeira coisa, o registro EAX é colocado, setado com o valor 3. Isso significa que nós teremos 3 bytes a serem somados. O valor EBX, ele guarda o valor 0. Então para que eu vou usar o EBX? Eu vou usar o EBX para guardar a soma. E o SCX apronta para o elemento atual a ser somado. Eu vou colocar lá um valor de variável x. Quem é que é esse valor de variável x? Esse valor de variável x são os elementos de uma matriz que eu vou colocar lá. Quais são esses elementos? O primeiro é o valor 2, o segundo o valor 4, o terceiro o valor 3. Eu poderia ter colocado aqui x 2,4,3 também. Então eu posso colocar isso aqui de várias formas. Então vamos lá. CTs registradores que eu vou utilizar nas minhas operações. O A vai ser usado para guardar o número de elementos a ser somado. O B para guardar a soma. O C é o próximo elemento a ser somado.
Então, como é que eu começo? Então, eu faço isso tudo com a instrução move. Depois, o que é que eu faço? Eu adiciono o valor que está em SX ao EBX. Então, o EBX, cujo valor inicial era 0, vai agora conter o valor de 0 mais o elemento que está lá no registrador SX, que no caso é o primeiro elemento do X. A seguir, o que ele faz? Ele move o ponteiro SX de 1, ou seja, ele não acrescenta 1 ao conteúdo do SX, ele acrescenta 1 ao endereço apontado por SX. Então ele vai dizer o seguinte, o SX acrescenta de 1 e o próximo elemento que ele pegar lá vai ser o próximo valor da matriz. Aí eu decremento o valor do EAX. O EAX começou com 3, uma vez que eu já somei com 1, eu vou decrementá-lo. E a seguir, se o valor é não zero, ou seja, se após decrementar o EAX, ele ainda não atingiu o valor zero. Então eu salto para o top. Então eu criei aqui um laço. Agora, nós permanecemos, então, nesse loop aqui. Ó, ele voltando para o top. E o que ele faz aqui? Ele adiciona o valor que está em SX, o valor. Isso aqui quer dizer assim, o valor apontado por SX, né? O valor apontado por SX, o valor lá do SX, ele adiciona ao EBX. Incrementa o SX de 1, decrementa o EAX que está sendo usado como contador e volta para o topic aqui. Então ele fica aqui nesse loop até que o EAX atinja o valor zero. E vai fazer isso então 3 vezes. Pronto. Após ele executar esse loop 3 vezes, ele somou os elementos da matriz que são esses aqui, 2, 4, 3. Aí o que ele vai fazer agora? Ele saiu do laço, vai mover o EBX, o zero, colocar o zero no EBX. Depois vai pegar o valor do EBX, movendo o zero para lá, significa que ele vai se transformar magicamente aí num caractere que nós vamos poder manipular, levar para o terminal de impressão e assim por diante. Mas vamos colocar esse caso aqui, o valor dele, na variável chamada sum. Então essa variável sum vai conter o resultado da soma. Para que eu vou colocar aí? Simplesmente para depois que ela já está lá no sum, tem a parte aqui display, que eu vou imprimir esse sum no stdout. Lembrando aquela velha rotina que a gente já está acostumado. No registrador AX, sysWrite, no registrador ABX, standard out, eu digo para onde é que vão os dados. No SX, a mensagem que eu vou escrever, olha, a mensagem é o sum, certo? Que são os caracteres do resultado do cálculo que a gente fez. E o EDX é complemento da mensagem, no caso, 1 byte. Então, feito isso, eu executo a interrupção 80, chamando a atenção do sistema operacional, que há uma system call a ser executada, que no caso é a system call chamada syswrite, e pronto, aí nosso resultado saiu. Aí para que isso aqui embaixo? Isso aqui embaixo é só para a gente imprimir aquele new line que vocês já estão acostumados. E nosso programa finalmente é a última interrupção para sair do programa. Aqui estão nossos dados, a mensagem de linha nova, a mensagem de linha nova, as variáveis, está aqui o x, a matriz x e o sum. Então vamos executar. Então, para executar, nós já estamos acostumados. Pronto, vamos primeiro compilar. Vamos vamos chamar de prova 19, né? Seguindo o padrão que já estamos fazendo. A seguir,
o POG19 vou botar só minimizar aqui. Pronto, nosso programa foi compilado, foi link editado e agora está aí o resultado dele, 9. Será que o resultado é esse mesmo? Então vamos dar só uma olhadinha lá. Quais são os números que nós... 6 e 3, 9. Então nós somamos uma lista de números, ou seja, somamos uma matriz de números. Então nós vimos aqui que a operação é um pouquinho complicada para quem já está acostumado a usar linguagens de alto nível. Mas em baixo nível, ou seja, é assim que a máquina, o computador, vai fazer essas operações para a gente. Ela vai usar os seus registradores e vai fazer transferências entre memória e registradores e depois ela vai fazer operações aritméticas com os dados que estão nesses registradores que são guardados em algum lugar. A linguagem Assembly nos permite criar procedures, né? São procedimentos. Na realidade, o computador ele não sabe, não faz a menor ideia do que sejam procedures, mas a linguagem, o montador da linguagem, o Assembly, ele deu uma ajudinha para a gente, aí, criando essa abstração. Então, observem que não, é aqui onde a gente diz que não é exatamente a máquina que você tem disponível que o Assembly deixa para você. Ele deixa uma máquina muito próxima, o mais próximo possível da máquina, ou seja, a abstração que o Assembly nos fornece é a abstração mais próxima possível da máquina. Mas mesmo assim ele nos fornece uma série de ferramentas que podem nos ajudar a organizar melhor os nossos programas. Uma dessas ferramentas são as procedures. Aqui está errado, aqui, ó. É um Ozinho aqui no lugar do E. Então são os procedimentos. Então basicamente o procedimento ele tem um nome, ele vê o nome dele aqui como um rótulo, tem um corpo, que são conjunto de instruções, e tem uma função RET. Então aqui está definido um procedimento. Quando você chama esse procedimento, você vai lá em alguma linha do programa e chama call, o nome do procedimento. As instruções serão executadas até que ele encontre um RET. Depois que ele encontra o RET, o programa volta para a linha posterior à linha onde o procedimento foi chamado. Aqui no nosso programa número 20, nós temos uma ilustração do uso de procedimentos. Então aqui nós temos a nossa seção de texto, a nossa seção de código, né? E aqui nós temos várias instruções. Por exemplo, coloca uma string 4 no SX, coloca 0, faz uma subtração de 0 no SX para transformar esse 4 em numérico, move o 5 para o EDX, subtrai. Nós temos dois valores aqui, o SX e o EDX com valores numéricos, que são 4 e 5 respectivamente. Então nós chamamos a função soma, callSum. O callSum vai fazer o seguinte, vai lá no sum, aqui embaixo, ó, e vai mover o SX para o EAX, depois vai adicionar o EDX ao EAX e vai adicionar o 0 ao EAX, ou seja, o EAX vai conter aí o resultado da soma desses dois números, do SX e do EDX. Depois que ele soma, ele retorna, e esse retorno aqui vai para a instrução aqui. É exatamente essa aqui. O move após o call. Bom, aí ele pega o EAX e leva para o endereço de resultados. Quem é o EAX? O EAX está contendo atualmente o resultado daquela soma lá de baixo. Né? Então ele pega o resultado, o EAX, coloca no endereço de memória representado por res, depois coloca a mensagem em SX, comprimenta em EDX, standard out em EDX, syswrite em EAX e executa a saída. Isso aí nós estamos acostumados a ver. Depois ele vai colocar lá, né, essa mensagenzinha aqui. Mensagenzinha essa aqui embaixo, a mensagem, a soma é. Né? Depois
ele vai pegar o resultado, olha esse resultado aqui, ele vai colocar no SX, para quê? Para imprimir esse valor. Então é DX1, é BX1, é AX4, XWrite, é X80. Então aqui ele vai imprimir a soma. Então ele imprime a primeira mensagem, a soma é, depois ele imprime o valor da soma, e finalmente ele faz a última parte do programa, que é mudar de linha, só imprimir o caractere de mudança de linha. Está aqui os dados. Então esse programa inteiro aqui era só para ilustrar a chamada a uma subrotina ou a um procedimento, como queiram, a partir da linguagem. Então isso é feito com o call. O call chama um rótulo do programa que vale a um jump, né, obviamente. Só que a diferença é que aqui, se fosse um jumper, né, um salto, nós teríamos que, no final da instrução, executar um outro salto para chegar lá. E isso o assembly já automatiza para a gente através das instruções call e a instrução ret. Então o call já manda a gente para cá e o ret já faz a gente voltar para a primeira linha após o ponto onde a gente saltou. Esse é o programa 20. E vamos então executar o programa 20. Ok, soma 9. Soma de quem? Quem teve esse valor aqui? Tá aqui. O primeiro valor que a gente colocou lá foi 4. E o segundo valor que a gente colocou lá foi 5. Então colocamos o 4 e o 5. Transformamos em numérico. Transformamos em numérico. E chamamos uma subrotina para somar. Está aqui a subrotina ou procedimento. Procedure para somar. Está aqui. Somamos os dois. E a seguir nós simplesmente imprimimos o resultado. Então, esse aqui é um pequeno exemplo da soma dos números usando um procedimento específico em assembly. É importante agora a gente ter o conceito de pilha, né? Que é uma estrutura que a própria máquina ajuda a gente a criar, ou cria para a gente, para que a gente a utilize nas mudanças de procedimento e uma série de atividades em que elas se façam necessárias. O que é uma pilha? Uma pilha é uma estrutura de dados semelhante a uma matriz na memória, na qual os dados podem ser armazenados e removidos em um local chamado topo da pilha. Então, o topo da pilha é o lugar onde você coloca e retira os dados. Os dados que precisam ser armazenados são empurrados para dentro da pilha. Eles, ao serem recuperados, são retirados da pilha. A pilha, ou stack, é uma estrutura do LIFO, ou seja, é uma estrutura do tipo LIFO, né? Esse nome LIFO significa Last In, First Out. Então, Last In, First Out. Isso quer dizer que o último que entrou é o último que vai sair. É a primeira a sair. O último que entrou, Last In, é o primeiro a que vai sair. First Out. Sobre a pilha, nós podemos realizar duas operações. A operação push e o operando. Ou seja, nesse momento a gente coloca o valor que está operando na pilha. E a operação pop. E a seguir um endereço ou um registrador para receber o valor que está sendo retirado da pilha. A implementação dessa pilha é realizada no espaço de memória reservado para esse fim. Os registros SS e ESP, ou USP, são utilizados para a implementação da pilha. A parte superior da pilha aponta para o último item de dados inseridos, e é apontada pelo conjunto dos registros SS e ESP. O registro SS aponta para o início do segmento da pilha e o USP ou OSP dá o desligamento para o segmento, dentro do segmento da pilha. As características do SS é que apenas palavras ou palavras duplas podem ser salvas na pilha.
não apenas um byte, você tem que dizer que são word ou double word. A pilha cresce na direção inversa, ou seja, em direção ao endereço da memória inferior, do menor endereço da memória, ela cresce do maior, da posição maior para a posição menor. A parte superior da pilha aponta para o último item inserido na pilha e, na realidade, para o byte inferior, no mínimo 2 bytes, mas elas são para o byte inferior da última palavra inserida. Aqui nesse programa nós temos algumas coisas interessantes. Primeira coisa, nós começamos aqui já chamando uma subrotina, um procedimento. Esse procedimento aqui é chamado display, né? Então ele vai aqui chamar o procedimento display, aqui embaixo. O que ele faz? Ele coloca um valor 256 no RCX. Eu estou usando aqui o RCX por causa do 64 bits. Então ele tem umas diferencinhas quando vocês forem trabalhar com valores com certas funções da arquitetura de 32 bits não funciona muito bem no 64, tem que mudar alguma coisa. Depois vocês veem isso nos manuais da linguagem. Então, coloquei o 252 no RCX, tipicamente um registrador para 64 bits, e comecei. Aqui eu tenho um rótulo next, por quê? Porque eu vou pegar esse valor do RCX e vou colocar na pilha, push. Aí depois eu vou começar aqui, eu movo o 4 para o AX, o 1 para o ABX, aquele negócio todo que todo mundo já sabe. E coloco, depois que eu guardei o valor do RCX, né, eu guardei lá na pilha, não preciso mais dele, posso colocar outra coisa lá. Então eu vou colocar aqui um achar. Que valor é esse achar? Está aqui embaixo nos dados, seção de dados. Seção de dados, o achar é o valor 0 inicial. Então eu coloquei lá esse valor 0. Né, e coloquei 1 no DX e executei. Isso aqui, observe os registradores A, B, C, D. Isso aqui é pressão natural que a gente já está acostumado. Então esse achar aí vai ser impresso. Agora, o que continua? Aí, depois que ele faz essa parte aqui, ele recupera o valor que ele guardou no RCX, que era 256. Pega o achar, move esse valor para o EBX, o que estava na memória, conteúdo de achar, move para o EBX, e compara esse EBX com 0. Então ele vai ver se isso é 0 ou não é, faz essa comparação. E incrementa o achar. Né? Obviamente, depois aqui tem um loop, e ele vai ficar nesse loop, sendo controlado por essa comparação, né? Então nós temos aqui um loop onde ele vai incrementando o achar, né? Ele vai incrementando o achar e imprimindo o achar. Então incrementa, imprime o achar, incrementa, imprime o achar. E para que serve esse RCX? Ele vai em algum lugar, né? Em algum momento, observe que o loop é controlado pelo valor do CX. Então o loop vai ficar executando isso aqui, né? E cada vez que ele executa um laço, o valor do CX, que no caso vai ser o RCX, ele é decrementado. Agora, tem uma coisa interessante, ele é decrementado, depois ele volta para cá, ó, ele é colocado na pilha. Para que ele é colocado na pilha? Porque ele não pode, o valor dele não vai ser usado para nada. Ele tem que ser guardado, porque depois eu vou precisar do CX para colocar o achar. E aí e achar já para ser impresso. O achar é incrementado, né? Depois o laço volta. Quando o laço voltar, quando ele for controlar o laço, o RCX já voltou o valor dele anterior. Então ele coloca o valor na pilha, faz o que tem que fazer com o achar,
recupera o valor da pilha, ainda continua mexendo na chave, mas o valor da CX é o valor que ele tinha guardado inicialmente. Ele decrementa no loop para poder continuar o loop, mas quando ele chega aqui em cima, ele já guarda de novo o valor do SCX na pilha. Então ele fica, bota na pilha, faz outras coisas, decrementa, recupera, decrementa, bota na pilha, faz outras coisas, recupera da pilha, decrementa. E assim a gente vai ficar repetindo esse laço aqui, enquanto isso a chave está incrementado e vai imprimir o valor dele no vídeo. Vamos ver o que vai acontecer com esse programa. Opa. E agora nós vamos executar o plug. Perdão, esse é o plug. Esse não é o 20. Esse é o 21. Não trabalho aqui à toa para nada. Vamos mudar aqui ao 21. Agora sim. Aham. Imprimiu todos os caracteres ASCII mais alguma coisa. Então ele ficou lá feito louco decrementando. Aplicando o loop lá, né? E imprimiu aí tudo que tinha direito. É isso aí, mas de qualquer forma ele funcionou aqui. Porque os caracteres estão imprimíveis. Mas vamos em frente. Vamos ver agora um pouquinho sobre recursividade. Um programa recursivo, como vocês já devem estar acostumados a ver, é um programa que chama ele mesmo. Existem dois tipos de recursão, a recursão direta e a recursão indireta. Na recursão direta, o procedimento chama ele mesmo, e na recursão indireta, um procedimento chama o segundo, que por sua vez chama o primeiro. Existem várias funções matemáticas que são recursivas por sua natureza. Um exemplo claro disso é a função fatorial. Então, a função fatorial pode ser definida como sendo uma chamada encadeada recursiva dos elementos inferiores ao número dado como referência para o cálculo da fatorial. Então, por exemplo, fatorial de 5 é igual a fatorial de 4 vezes fatorial de 3. Fatorial de 5 é igual a 5 vezes fatorial de 4. O 4, por sua vez, fatorial de 4, por sua vez, é 4 vezes fatorial de 3 e assim por diante. Então, nós temos um sistema recursivo que é executado para cálculo fatorial. Então, a função recursiva está na própria base da computação. Então, aqui no nosso programa, nós temos um exemplo de cálculo fatorial bem simples, o número é pequeno, número 3, mas que ilustra a chamada de procedimentos recursivos. Então, nós temos aqui o início do nosso programa, que coloca no registrador bx o valor 3, que é o valor que nós vamos calcular o fatorial, e imediatamente chama uma função chamada procfat. Esse procfat é essa função que está aqui embaixo. O que ela faz? É um procedimento para calcular o fatorial. Bom, a primeira coisa que ele faz é comparar o registro BL com 1. Se for maior, ele vai para calcula. Então, qualquer número maior que 1, tudo bem, ele vai para calcula. Quem calcula? O calcula decrementa o BL e chama o procedimento
FAT de forma recursiva. Então você está vendo que numa chamada do procedimento FAT a calcula, ele chamou de volta o procedimento FAT. Ele chamou de volta o procedimento FAT e isso encadeia duas chamadas. Então, nesse procedimento FAT que ele chama de volta, o BL está decrementado. Então, o BL está decrementado, ele vai fazer a mesma coisa, comparar o BL decrementado com 1. Se ainda for maior, ele chama o cálculo de novo. Então, nós já estamos encadeando duas chamadas. Nós estamos na segunda instância da chamada. Ele decrementa o BL e chama o procedimento FAT. E vai ficar chamando o procedimento FAT enquanto o BL for maior do que 1. Na última chamada que ele fizer, o BL vai estar igual a 1. Quando o BL for estar igual a 1, ele não chama mais essa função aqui. Ele vai simplesmente colocar o 1 no registrador AX e retornar. Retorna para onde? Retorna para a linha depois desse procedimento chamado aqui. Nesse procedimento chamado aqui, ele incrementa o BL. Ele incrementa o BL e faz o quê? Multiplica o BL pelo AX. Então a função mol multiplica o BL pelo AX. Então o BL vai estar guardando aqui a multiplicação do BL vezes o AX que já foi guardado. Ele retorna para onde? Retorna isso aqui para cá. Para onde? Para cá, depois do cálculo aqui. Depois do cálculo aqui, ele move o 1 para o AX e retorna. Retorna para onde? Retorna para cá. Para depois do cálculo do procedimento de fatura. Incrementa novamente o BL e multiplica novamente o BL pelo AX. Retorna para onde? Retorna para depois do cálculo. Que faz o quê? Move o 1 para o AX e retorna. Retorna para onde? Retorna para depois do cálculo do procedimento fatorial. Incrementa o BL, multiplica o BL por BLX. Fica retornando. Até o quê? Até que não haja mais o que retornar. Se não houver mais o que retornar, o programa terminou. Então foi assim que ele ficou chamando. Primeiro, chamou a primeira vez o procedimento fatorial. Nesse procedimento FACT, ele chama aqui o calcula, que chama o FAT, que chama o calcula, que chama o FAT, que chama o calcula, que chama o FAT, tantas vezes quanto seja o tamanho do registrador BX, né, que é o registrador que vai guardar na realidade aqui o BL, né, o BL, então que vai guardar o valor que ele está calculando. Então ele fica fazendo isso. Quando ele começa a encadear os retornos, o cálculo é feito de fato nos retornos. Então, quando ele retorna, o BL é incrementado e multiplicado, incrementado e multiplicado, incrementado e multiplicado. No último retorno, o BL já vai estar contendo o AX, né? Porque o AX vai ser multiplicado com o BL, o AX vai ser multiplicado com o BL, que está aqui. O mol BL tem como efeito colateral multiplicar o AX pelo BL. Então, o AX vai conter o resultado final. Ele sai desses procedimentos todos. Quando ele sai pela última vez, ele volta para onde? Ele volta para cá, que foi a primeira chamada. Na primeira chamada, ele chamou o procedimento FACT. Nessa primeira chamada, ele faz o quê? Coloca o valor em print em AX, coloca o valor de AX em FACT, no endereço de FACT. E começa os dois procedimentos encadeados para imprimir esses write, né? Para imprimir quem? Primeiro uma mensagem, MSG, e depois o valor de FACT, que é o valor que foi calculado. Então, quem é a mensagem? Está aqui a mensagem. Fatorial de 3 e está aqui o comprimento da mensagem, que vocês já estão acostumados a ver. E, finalmente, o FACT, que é um byte guardado justamente para mostrar o resultado. Então, assim, as chamadas foram encadeadas e de forma recursiva para o cálculo do fatorial. Então, vocês viram aqui como é que ela aconteceu. Vamos então executar. Só mais um detalhe que eu acabei esquecendo aqui. Isso aqui é aquele velho comando que vocês estão acostumados a ver e usar, só que ao invés de colocar um 0 aqui, a gente colocou 30H. Na verdade é para converter o número em caracteres a serem impressos. Caracteres a serem impressos. Só isso aqui e o resto é tudo igual. Ok? Então vamos aqui. Esse era o programa 22. Então vamos executar.
Então, pronto. Vamos executar nosso programa 22, de cálculo fatorial recursivo. E tá aí. Ele aqui nós esquecemos de tirar botar aquela linhazinha do programa para evitar que ele ficasse aí em cima do prompt, mas funcionou. Vamos ir agora às macros. Escrever uma macro é uma forma de garantir a programação modulada na linguagem de montagem. Isso nos dá velocidade e flexibilidade na construção de programas na linguagem de montagem. Uma macro é uma sequência de instruções, ela tem um nome e pode ser usada em qualquer lugar do programa. No NASM, que é o montador que nós estamos usando, as macros são definidas com as diretivas percentagem macro e percentagem end macro. Então, começando obviamente com uma e terminando com a outra. Começando com percentagem macro e terminando com a percentagem end macro. Então está aqui a sintaxe, percentagem macro, o nome do macro, o número de parâmetros. Aqui nós temos o corpo da macro e o fim da macro. Eu vou deixar essas macros aí para você fazer depois. Enquanto isso, vamos ver aqui o gerenciamento de arquivos. Então, gerenciamento de arquivos. Obviamente, o Assembly, como toda linguagem de programação, ela possui uma forma de você gerenciar os arquivos. É fundamental que você tenha um meio de gerenciar os arquivos que estão no disco. Obviamente que ela não faz isso sem a ajuda do sistema operacional. Então, o sistema operacional tem que permitir, ou possibilitar, ou integrar as chamadas do Assembly nas operações que são executadas nos drivers de leitura e escrita dos arquivos em disco. Então o sistema possui três padrões, ou três arquivos padrões. Obviamente que, primeiro é necessário considerar que o sistema considera qualquer fluxo de entrada e saída como fluxo de byte. Existem três fluxos de arquivo padrão, ou três fluxos de bytes, como vocês queiram chamar. Primeiro é a entrada padrão, que é chamada normalmente de stdin. Nós já usamos no nosso programa sem saber exatamente o que significava. Então esse é um fluxo de bytes padrão para a entrada de dados. Via de regra, isso aqui vem do teclado. A saída padrão, que é o stdout, é o fluxo de bytes para a saída do vídeo, normalmente. E o erro padrão, standard erro, que é o fluxo padrão para a saída de bytes para um terminal de erros. Se nós formos usar um computador comum, esses dois fluxos aqui podem se confundir, o stdout e o stde. Para que a gente possa escrever no arquivo, é necessário que a gente tenha um descritor do arquivo. A gente já fez isso também nos programas. O descritor do arquivo é um número inteiro, 16 bits, atribuído ao arquivo como uma espécie de identificação do arquivo, é a ID do arquivo. Quando um novo arquivo é criado ou um arquivo existente é aberto, o descritor de arquivos é usado para acessar o arquivo. Os números padrões para as entradas que a gente já viu padrões, né, são para stdin, stde e stdout são 0, 1 e 2 respectivamente. O ponteiro de arquivo ele especifica o local para uma operação subsequente de leitura e gravação no arquivo em termos de bytes. Cada arquivo é considerado, obviamente, como uma sequência de bytes, já falamos isso, e cada arquivo aberto está associado a um ponteiro de arquivo especificamente. Então, um ponteiro de arquivos, obviamente, aponta para um arquivo específico aberto, ou seja, algo para onde vai ser enviado um conjunto de dados e que eventualmente ele será gravado em disco. Então, o arquivo em disco está associado ao ponteiro, que especifica um deslocamento em bytes em relação ao início do arquivo. Quando o arquivo é aberto, o ponteiro do arquivo é definido como 0. Então, esse ponteiro vai guardando a localização dos últimos bytes do arquivo para que você possa adicionar bytes ou vai apontando para as próximas informações do arquivo a serem lidas. Existem uma série de chamadas de sistemas para gerenciamento de arquivos. Então, vai caber a cada um de vocês testá-las quando for necessário. Vamos citar assim, aqui apenas por cima. Então, nós temos aí o nome das chamadas ao sistema. Aqui nessa coluna nós temos o nome. Aqui nós temos os valores que serão colocados nos respectivos registradores. Não é AX, não é BX, não é CX, não é DX.
e os nomes e os dados, né, que são colocados em cada um dos registradores. Então, a primeira chamada ao sistema é o sysfork. Depois tem o sysread, que é tipicamente usado para leitura de dados, de bytes de um arquivo, syswrite, sysopen para abrir um arquivo, sysclose para fechar o arquivo, syscreate para criar um arquivo, syslseek para localizar a posição do ponteiro de arquivo dentro de um arquivo específico. Então, como é que nós fazemos os passos para essa chamada ao sistema? O número da chamada é colocado no registro EAX, os argumentos para o sistema são colocados nos registradores EBX, EXX, etc. Nós estamos acostumados a usar isso, já fizemos isso. A seguir, depois os dados são colocados nos registradores, é acionada a interrupção 80H, e o resultado, obviamente, geralmente o resultado é devolvido no registro EAX. Então, como é que eu crio um arquivo? Só como exemplo, coloco a chamada syscreate no registro EAX, é o número 8. Depois eu coloco o nome do arquivo no registro EBX, coloco as permissões do arquivo no registro SX e faço a chamada do sistema, retornando ao descritor de um arquivo criado, retorna no EAX. Em caso de erro, ao invés do descritor do arquivo, retorna-se o código do erro. Se o arquivo já existir, eu coloco a chamada do sistema sysopen, que é a número 5, no registro EAX, coloco o nome do arquivo no registro EBX, coloco o nome do acesso do arquivo no registro SX, coloco as permissões do arquivo no EDX, a chamada do sistema retorna então o descritor do arquivo, criado no registro EAX, ou, em caso de erro, o código do erro. Entre os modos de acesso, estão o modo somente leitura, 0, somente gravação, e modo 2, leitura e gravação. Para ler um arquivo, coloco a chamada do sistema sysread número 3 no EAX, coloco o descritor do arquivo no EBX, o ponteiro no buffer de entrada do SX, coloco o tamanho do buffer, ou seja, o número de bytes para ler, no EDX. A chamada então retorna o número de bytes lidos no registro EAX. Em caso de erro, o código de erro está no registro EAX. Para escrever, coloque a chamada syswrite número 4 no EAX, coloque o descritor de arquivos no EBX, coloque o ponteiro de buffer na saída do registro SX, coloco o tamanho do buffer, ou seja, o número de bytes para escrever no registro EDX. A chamada do sistema retorna o número real de bytes escritos no EAX ou o código do erro. Para fechar o arquivo, é colocar a chamada sysclose, que é o número 6 no EAX, colocar o descritor de arquivos no registro EBX e a chamada do sistema retorna, em caso de erro, o código do EAX. Para atualizar o arquivo, mesma coisa, coloque a chamada syslseek número 19 no EAX, coloque o descritor no EBX, coloque o valor de deslocamento no SX, calcula a posição de referência para o deslocamento no EDX. A posição de referência, quais são as posições de referência? Início do arquivo, valor 0, posição atual, valor 1, fim do arquivo, valor 2. Vamos ver então um pouquinho disso aí na prática. Antes de ver a questão dos arquivos, nós vamos ver aqui as macros. Então nós temos aqui um exemplo de macro no programa. O macro chama-se writeString, ele recebe 2 argumentos. Então nós temos aqui, o que essa macro faz na realidade? Essa macro, ela escreve uma string qualquer. Então é o EAX botando o valor 4, EBX valor 1, primeiro argumento passado ao writeString, ela coloca no SX, a mensagem que vai ser impressa. O segundo argumento ela coloca no EDX, que é o tamanho da mensagem a ser impressa. Então olhem aqui o que nós fizemos, A, B, C, D. Antes de ver a questão dos arquivos, nós vamos ver aqui as macros. Então nós temos aqui um exemplo de macro no programa. O macro chama-se writeString, ele recebe 2 argumentos. Então nós temos aqui, o que essa macro faz na realidade? Essa macro, ela escreve uma string qualquer. Então é o EAX botando o valor 4, EBX valor 1, primeiro argumento passado ao writeString,
ela coloca no SX, a mensagem que vai ser impressa. O segundo argumento, ela coloca no LX, que é o tamanho da mensagem a ser impressa. Então, olhem aqui o que nós fizemos, A, B, C, D. A, B, C, D. Então, é o que nós já estamos acostumados, só que agora nós criamos uma macro e de agora por diante nós não vamos mais, digamos assim, perder tempo fazendo essa rotina. Basta incorporar essa macro no seu programa e nós podemos utilizá-la como? Está aqui a forma de utilizar a macro. WriteString, WriteString é o nome da macro. E os dois argumentos, a mensagem e o complemento. Quem é mensagem e complemento? Mensagem está aqui, o complemento está aqui embaixo. Então a nossa WriteString aqui ajuda a gente na macro. Eu não vou executar agora porque é muito simples, vocês podem fazer depois. Nós vamos aqui ver agora o que interessa, que são os arquivos. Então nós temos aqui o programa de arquivos, né? Aqui a parte para criar o arquivo, a parte para escrever o arquivo. Então criar o arquivo, tudo que não foi descrito ali, coloca um valor no EAX, um valor no EBX, o nome do arquivo no EBX, o nome do system call no EAX, complemento do nome do arquivo e finalmente aqui os direitos sobre o arquivo. No caso 0777 é ler, escrever, executar para todos. Executa a interrupção aqui, ele acabou de criar um arquivo. Escrever no arquivo, também aqui embaixo, número de bytes, a mesma coisa. Fecha o arquivo, abre o arquivo e assim por diante. Então vai ficar também para você executar aí o seu computador. A próxima atividade do Assembly seria o gerenciamento de memória. Obviamente, toda linguagem de programação tem seus mecanismos de gerenciamento de memória que sejam explícitos ou permitem a você fazer a gerência da memória diretamente pelos seus programas, ou é implícito, você vai dizendo o que você quer e o compilador vai administrando a memória para você. Agora, no caso do Assembly, como a ideia é que nós tenhamos acesso a recursos totais e completos da máquina, ela vai permitir a você fazer o gerenciamento da memória você mesmo. Isso também acontece em C. E quando a gente for ver na linguagem C, a gente vai ver também formas mais interessantes, até formas mais fáceis até, de você administrar a memória. Então, uma das chamadas, ou a principal chamada interna de gerência de memória do Assembly seria a sysbrk, que ela é fornecida pelo kernel sem necessidade de movê-la mais tarde. Então, existem outras funções que vocês podem procurar, elas podem necessitar de serem destruídas após o uso. Mas essa chamada, ela aloca a memória logo atrás da imagem do aplicativo na memória. Então você tem a parte do aplicativo colocada na memória, e logo em seguida, quando você usa uma chamada do sistema DC, ele vai procurar uma memória vazia no computador e vai alocar para você. Então, é assim que ela faz. Ela procura uma região de memória do computador para você colocar o que você quiser lá dentro. Essa chamada do sistema ela requer um parâmetro, que é o endereço de memória mais alto necessário para ser definido. Esse valor é colocado no registrador EBX. Em caso de erro, a chamada do sistema retorna -1 ou o código erro. Né? Vamos ver aqui rapidamente somente o texto do programa. Aqui nós temos um programinha muito simples, e ele faz simplesmente alocar a memória para a gente. Então a primeira coisa que ele faz é cadastrar sysbreak o EAX, limpa o EBX, executa. Então esse EAX aqui já serviu para o sistema executar a sysbreak. Depois você tem que levar o EAX para ou elevá-lo até o número de bytes total a ser reservado. Isso é feito através dessa função add. Se adiciona ao EAX, que contém o endereço de memória, o valor 16.384, que é o número de bytes a ser reservado. O resultado dessa operação depois é colocado no EBX, 45 é colocado no EAX, para que agora tanto o EAX quanto o EBX tenham os parâmetros necessários para alocação na memória.
isso é feito e pronto. Então nós temos 16.300 bytes alocados para a memória. Bom, se isso der problema, você compara o EAX com 0, se deu problema, ele vai para o exit e cai fora do programa. Se não deu problema, ele pega o último byte, que é o endereço disponível mais alto, está no EAX, agora o EAX está contendo ele, coloca isso no EDX. Lá no EDX ele aponta para a última double word que ele vai procurar por lá. Esse é o número de double words alocadas. E finalmente ele limpa o EDX e repete para toda a área alocada. Coloca o flag para o estado normal e acabou o programa. Aí ele vai simplesmente imprimir a mensagem, que é essa parte final aqui do vídeo. A mensagem que ele vai imprimir é essa aqui. Aloca 16K de memória. E o 10 aqui é o 0xa. Então, aqui é simplesmente mostrando qual é a rotina, a sequência necessária para ele alocar a memória. Vamos só aqui, o 25, vamos só executar aqui rapidinho. E finalmente executar o province. Então pronto, aí. Só a única coisa que ele faz é que ele alocou 16K de memória. Então pronto, isso aqui foi só uma passagem por cima. Talvez até você já tenha conhecimentos bem mais avançados sobre o Assembly. Mas a ideia é que essa linguagem que nós mostramos aqui não é para dar um curso completo de Assembly, mas é simplesmente mostrar as abstrações que o Assembly fornece para a gente. Então são essas abstrações que o Assembly nos fornece, são um conjunto de possibilidades de ação sobre a máquina. Obviamente a gente não viu todas, uma ligeira introdução, mas a gente viu o suficiente para entender o que é chamado ao sistema e como é que o computador interage com você, com seus programas. Você faz o programa, mas muitas das atividades que você precisa realizar pelo seu programa são feitas solicitando ao sistema operacional que as faça através das System Calls. Então, é isso que a gente vai discutir muito no curso de sistemas operacionais e por isso que a gente falou isso aqui em Assembly.